Necropoéticas. Se é livre para viver a própria vida, quando se é livre para morrer a própria morte. Aquele Mbembe. Um escritor estava sentado no escuro do seu quarto, mais uma madrugada em frente à tela do computador, única fonte de iluminação do cômodo, mas nenhuma de suas ideias vingava naquela tela. Decepção total. Tinha conseguido as férias tão esperadas para se dedicar a seu novo livro. Nada devia impedi-lo. Ideias não faltavam. A dificuldade era contornar o muro que bloqueava sua criatividade. Tentava dormir, mas não conseguia. Com a cabeça no travesseiro, era importunado por suas ideias, quase se afogava nelas. Pensava diálogos profundos, comentários ácidos ou arcos interessantes para seus personagens ainda sem nome ou vida. Noites sem fim de insônia criativa deveriam resultar em amanhãs produtivos, mas não. O dia seguinte trazia sempre o mesmo marasmo, esvaziando suas energias. Seu papel devia ser dar vida aos personagens, mas não conseguia materializar em palavras sua fervorosa imaginação. Sentia raiva de si mesmo. Já tinha até perdido a conta dos convites que havia negado para se dedicar à escrita, de lançamentos de outros escritores e rodas de conversa descontraída no bar, até viagens de fins de semana. Todos recebiam nãos daquele autor obstinado. Costumava reclamar dos escritores privilegiados que podiam dedicar a sua vida inteiramente à escrita, coisa que ele não podia fazer. Tinha que dedicar seu tempo à redação do veículo de comunicação em que trabalhava. Eram sempre as mesmas histórias, as mesmas piadas, a mesma rotina. O que dava um pouco de sentido à sua vida eram suas manias de grandeza. O que os escritores brancos de nome e sobrenome conseguiram outrora, ele queria conseguir agora. Aquele deveria ser o seu momento, sem interrupções. A ser retirado de todas as redes sociais. O navegador de internet só podia ser usado para pesquisas relacionadas à sua criação. Era o seu combinado consigo mesmo, algo que, de fato, não acontecia. A solidão começava a importuná-lo aos poucos. Gostava dela por conta da liberdade que tinha de se perder nos próprios devaneios, mas já passara dias em casa sem ver a luz do sol e sem produzir nada. A procrastinação era confundida com pesquisa. Inventava as piores desculpas. Vou me inspirar nisso. Essa altura é referência. Um pouquinho de poesia vai me ajudar. Vou ouvir tal álbum porque trabalhamos os mesmos conceitos. Ver mais uma vez aquele vídeo vai me ajudar a soltar as palavras. A certa altura daquele jogo, percebeu que estava mergulhando na espiral de suas próprias memórias. Acordou-se da sua infância e suas amizades, das conversas com seus familiares. Foi tomado pela imagem de seu pai. Sentia sua presença novamente. A presença do pai falecido anos atrás. Lembrou-se do incentivo e inspiração que ele emanava, e como ele instigava a escrever. Provavelmente a paixão do pai tinha sido o real motivo pelo qual decidira dedicar a sua vida a brincar de esculpir as palavras. As lembranças tocavam sua pele, não como em um sonho, mas como na repetição da história. Atônito, não sabia lidar com aquela emoção. Se já não estava conseguindo criar nada, depois daquela experiência sobrenatural de presença, empacaria de vez. Levantou-se, olhou pela janela, noite de lua cheia, céu estrelado. Pegou água na geladeira. Tentava se convencer de que, depois desses pequenos intervalos, sentaria e escreveria com tudo. Mais do que nunca, que estava mentindo para si mesmo. A única coisa certa a se fazer naquela situação seria escrever um poema em homenagem ao pai. Catalisaria aqueles sentimentos sem trair sua vontade de escrever. Então, depois de beber a água, sentou-se e escreveu numa rajada só, como se quisesse acabar de vez com o martírio, como se escrevendo sem pensar aliviasse a dor. O improvável mais uma vez acontecia. Enquanto lançava aquelas rajadas de palavras no teclado, seu pai apareceu ao seu lado para ler, espreitado, o poema póstumo. Quando retornava à leitura de uns versos, era a voz de seu pai que ouvia, e nisso revivia memórias. Através de sua escrita, revivia seu pai. Terminou o poema e achou que estava enlouquecendo. Não era como se visse o espectro do pai toda hora. Só quando retornava para a leitura ou para a escrita de sua obra principal, o amigo se materializava. Nesses breves momentos, parecia sussurrar palavras em seu ouvido, ajudando a escrever.
Graças à companhia do pai, as primeiras palavras do romance fluíam pelos seus dedos igual correnteza de rio. Pai e filho conversavam entre a vida e a morte através da escrita. Lembrou-se de uma frase que ouviu uma vez: em algumas culturas, a morte é um momento de solidariedade. Não se sentia mais sozinho. Não conseguia ter uma conversa cara a cara com o pai falecido, mas a noite fora produtiva. A qualidade de escrita era incrível, como se já revisada de forma impecável. Repetiu o ato na manhã seguinte, quando acordou, do que pensara ser um pesadelo. Não era. O seu sonho de escrever um novo romance estava tomando forma. No dia seguinte, empacou uma parte. Não sabia como fazer seu personagem sair daquele embate, e parecia ter esgotado sua criatividade nas trocas com o pai. Pensou, como será que Machado de Assis sairia desse impasse? Aposto que Lima Barreto teria uma sacada muito boa para isso. Luiz Gama seria sagaz o suficiente para nunca se aprisionar nessa situação. De estalo, começou a escrever com o mesmo ímpeto de antes. Páginas e páginas voaram no diálogo, necromante, com os escritores recém-conjurados. E deu-se quase uma semana do processo criativo decrépito. A cada novo capítulo, firmava-se uma nova parceria. Grandes escritores, por vezes clássicos, cineastas, intelectuais, artistas, as mais variadas referências estavam na sua lista de parceiros. Maria Firmina dos Reis, Zósimo Bubu, Carolina Maria e Clementina de Jesus, Abdias do Nascimento, Ruth de Souza, Solana Trindade. A lista era extensa. O importante é que cada convidado ia recheando sua escrita com a própria criatividade, dando o toque de magia negra necessário. O único pré-requisito era não estar mais vivo. Tentou invocar Ney Lopes para sanar uma dúvida, mas, felizmente, não conseguiu. Mas o escritor não se limitou aos grandes nomes. Conversava com todos os mortos que um dia passaram por sua vida, amigos distantes, vizinhos, pessoas aleatórias da rua, familiares. Às vezes, uma troca descompromissada vinha a ser muito mais importante do que a dica de um grande nome. Assim, a cada linha que escrevia, convidava mais alguém para aquele texto feito a centenas de mãos. A escrita do livro é um caleidoscópio de emoções. Se deparou com o luto no início, seguido da euforia de sua descoberta, mas com contato com falecidos mais próximos se tornou uma tormenta, ocasionando até momentos de picos de raiva. Apesar desse enorme contingente de sentimentos e memória, foi, pouco a pouco, se sentindo mais calmo e esperançoso com sua obra, até que percebeu que finalmente não escrevia mais sozinho, nem para si próprio. Carregava nas suas escritas lembranças das vidas de todos aqueles que partilharam a vida com ele de alguma forma. Depois de momentos de escrita, terminou finalmente seu trabalho, com uma sensação imensa de satisfação de ter dividido essa experiência com tanta gente importante para ele e para sua história. Salvou pela última vez o arquivo, desligou o computador e foi de encontro com a vida que havia deixado de lado.